Fala pessoal, beleza? Alessandro aqui, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma aula. Hoje a gente vai bater um papo sobre precificação de serviços de instalação de ar-condicionado. Essa aula acompanha a planilha que você comprou. Seria legal você abrir a planilha aí para você acompanhar, né? Para a gente fazer junto aqui as manipulações, tá? Para que você entenda como os cálculos são feitos. Meu objetivo é que você hoje aprenda isso para colocar em prática aí na sua empresa, para ter mais assertividade no processo de precificação, para que você tenha um preço competitivo e lucratividade no seu serviço. Eu tenho certeza que tem muita gente no mercado que trabalha e chega no final do mês não tem lucro, né? E boa parte disso se deve a uma má precificação, né? Não sabe precificar o serviço de forma correta, às vezes fica indo, né, em movimentos do mercado, no que as outras pessoas estão fazendo, sem entender por que está fazendo e aí acaba tomando prejuízo muitas vezes, tá? Antes da gente falar especificamente sobre a questão de cálculo, eu quero trazer uma reflexão aqui sobre essa questão de precificação. Porque assim, somente no mercado de refrigeração, eu estou falando especificamente com o serviço de instalação de ar-condicionado, que é um serviço que ficou assim tão commodity, né? Um serviço que ficou tão popular, popularizou tanto, que qualquer profissional do mercado ele tem a impressão que ele tem que ter um preço barato, ele tem que trabalhar de forma barata para ele conseguir vender, para ele vender. Só que assim, às vezes a gente, quando vê alguma coisa barata, a gente desconfia. A gente fala assim, poxa, mas será que presta? Será que esse serviço presta tão barato? Ah, não sei não. Porque as coisas baratas, elas têm uma carga do que não presta. Quando a gente vê uma coisa muito barata, a gente já fala, por esse preço não deve prestar. E o cliente, quando ele vê um serviço de instalação de ar-condicionado, é a mesma coisa, tá? Quando ele vê um serviço muito baixo. Então, assim, tem que ter uma percepção, assim, com relação a essa questão de preço, entendeu? Às vezes, você ter o menor preço, não é sinônimo de sucesso. Não é sinônimo de ter resultado, de ter clientes, tá? Então, é importante pensar um pouquinho nisso. Eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente vê no dia a dia e vocês vão concordar comigo. Por exemplo, oficina mecânica. Oficina mecânica suja, detonada, mecânico lá de Havaiana, aquele lugar zoado, é mais barato, mas está sempre vazio. Oficina mecânica boa, né? Todo mundo uniformizado, recepção com ar-condicionado, os equipamentos bonitos lá, né? Tem um salão bonito, é aquela oficina limpa, né? Tá sempre cheia. Por que será? Restaurante. O seu Zé da esquina tem lá um restaurante dele de PF, custa, sei lá, R$ 25 de PF e ele tem que ficar fazendo promoção ainda. Dá o suco, às vezes ele baixa para 20, né? Às vezes ele dá 2 guarnições a mais, enfim, para vender. E do lado dele, vizinho, tem um restaurante lá que cobra 5 vezes mais caro, né? O preço é 5 vezes maior, desculpa, a palavra correta é essa, e tá lotado todas as noites. Lotado todas as noites. Então, por que isso acontece? E a gente vê isso o tempo todo, com tudo. Salão de cabeleireiro, né? Com todo. A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. Por que será? Porque o cliente ele não tá procurando preço. Ele até pode estar procurando preço, mas no fundo ele não está procurando isso. Ele só precisa de uma razão para pagar um pouco mais caro. Então assim, olha essa reflexão. Você não vende através do preço. Você vende através do valor percebido. E o preço é a consequência disso. Ou seja, o cliente está percebendo o seu valor, ele percebe o seu valor. Quando ele olha para você, ele vê que você é a oficina limpa, ele vê que você é o restaurante francês, sei lá. Como ele vê você, porque isso vai influenciar diretamente no preço. Então, por mais que exista uma pressão no mercado para ter um preço agressivo, né, para ter um preço baixo, não pense que só isso vai resolver o problema. Não é só uma questão de você ter o menor preço que isso vai ajudar você a vender mais, porque as coisas não funcionam assim, certo? Tem que lembrar que com um preço muito baixo, você ganha menos. Se você ganha menos, você tem menos receita. Então você, por consequência, não vai poder investir no seu negócio, né, ferramenta, material, não vai poder em conhecimento, não vai poder investir em você, não vai poder contratar gente, não vai poder crescer o seu negócio, expandir o seu negócio. Então assim, tem que ter um equilíbrio. Procure, né, desde já pensar como o cliente percebe o meu valor, como ele percebe, né, o que eu ofereço para ele. Porque se ele olhar você
como ele olha para todos os outros, a tendência é ele empurrar o preço para baixo. Tudo que é igual, a gente tende a procurar o menor preço, tá? Isso é automático. Você quer ver um negócio que é super difícil? Água mineral. Você vai no mercado, né? E se você já comprou água mineral, você compra preço. Você basicamente compra preço. Por quê? Você fala, é tudo água. Não, não é tudo água. Tem diferenças entre as águas, tá? Tem diferenças. Mas você tende a ir pro preço mais barato. Por quê? Porque é tudo igual. Agora, quando você vai lá comprar uísque, por exemplo, é tudo uísque. Mas você vai necessariamente no mais barato, você pode até pegar o mais barato, mas com vontade de comprar o mais caro. Porque o mais caro, né, o maior valor, desculpa novamente, tem um valor percebido maior. Você olha para aquele produto e fala, é isso aqui que eu quero. Então, você tem que tirar esse do cliente. O cliente tem que olhar para você e falar assim, quero esse serviço, quero dessa empresa, quero dessa pessoa, entendeu? Então, assim, não é só preço baixo, tá bom? Então, assim, a gente vai falar de preço agora, vai falar das coisas todas, né, que envolvem um preço e é importante entender que não é só isso, não é só preço que manda no jogo, tá bom? Beleza, vamos começar. Vamos falar sobre análise de despesa, tá? Antes da gente calcular o preço, a gente tem que, por exemplo, o que influencia no nosso preço, num preço de qualquer coisa? É o custo para produzir ele, né? O custo de produção dele. Então, quando a gente fala do custo de produção, a gente está falando de despesas da empresa, a gente está falando de despesa com material, com despesa com carro, a gente está falando com despesa financeira. Então, você tem que popular todas essas despesas para entender de uma forma clara quanto é que está custando cada coisa para você saber onde é que você pode ou não mexer. Então, assim, eu vou falar um exemplo aqui e depois a gente vai num outro exemplo. Primeiro exemplo é de uma pessoa que tem uma empresa. Né? O que é ter uma empresa? Não, Alessandro, eu sou MEI, eu não sou empresa? Sim, você é empresa. Só que você não tem, muitas vezes, estrutura, equipe, gente. Né? Você não tem uma operação. Você, vamos dizer assim, é funcionário de você mesmo. Você é seu próprio patrão, como dizia Agostinho Carrara, entendeu? Você é seu próprio patrão. Então, e você, ao mesmo tempo, é empregado de você mesmo, vamos dizer assim. Então, é uma situação diferente. Isso influencia monstruosamente no preço que você está vendendo pro do seu serviço. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, vamos colocar alguém que tem uma empresa. Então, assim, olha, eu sou dono da empresa, eu contratei o pessoal para prestar o serviço e no final do mês eu tenho que ter resultado, eu tenho que ter lucro para poder pagar todo mundo e ainda ganhar dinheiro, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ter aqui as despesas fixas, né, de uma empresa. Então, tem lá aluguel, retirada do sócio, funcionários, né? Funcionários internos, água e energia, telefone e internet, insumo de escritório. No escritório você gasta papel, você gasta clips, né? Você precisa do cafezinho, papel higiênico para o banheiro, ou seja, produto de limpeza. Todo produto assim interno, né, de uso interno. Você vai ter que contratar um contador, você vai precisar de um sistema para você fazer ali os agendamentos dos serviços, você vai ter despesa com banco, né, o banco lá cobra aquela cesta todo mês, você vai ter despesa com aluguel de maquininha de cartão, né, que eventualmente você pode ter ou não. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando da seguinte forma, por exemplo, um aluguel de R$ 1.500, uma retirada do sócio, né, ou do dono de R$ 3.500 no mês. Funcionários, cargos e benefícios, eu estou falando aqui de um funcionário interno registrado. Então, a gente vai ter um funcionário interno. Nessa empresa, vai funcionar assim. Eu vou ter o dono, que vai trabalhar também. Um funcionário interno que vai ser um faz-tudo, né? Vai atender cliente, vai vender, vai mandar proposta, vai ajudar um administrativo, vai fazer de tudo um pouco, tá? Lá dentro da empresa. E eu vou ter uma equipe externa, né? Um técnico e um ajudante, ou um mecânico ajudante, ou um instalador, um ajudante, que vai estar de fato lá prestando serviços. Então aqui, esse valor aqui é só da equipe interna, né? Só desse assistente. Aí você fala, porra, Alessandro, 3.257? Não é o salário da pessoa. Aqui tem encargo, tem benefício, tem todos os custos de se ter um funcionário, porque esse funcionário aqui, nesse caso, ele é registrado, tá? Aí eu tenho água e energia lá desse ponto, telefone, despesa com telefone e internet que vai ter que ter, né? Os insumos, estou colocando aqui R$50. Despesa com contador. Contador cobra de média de entre meio salário e um salário mínimo, dependendo do tamanho da empresa. Né? Você vai precisar aí de sistema para fazer os agendamentos. Você vai precisar, tem que ter um banco, né, para você emitir boleto,
receber, né, dos clientes, você precisa de um banco para fazer isso, e você precisa de uma maquininha de cartão de crédito. Eu coloquei aqui valor zero, porque tem muita máquina que não tem custo, né, mensal, mas aí você pode colocar aqui caso você pague aluguel. Aí aqui a gente está falando de uma despesa fixa de 9.176. E aí eu preciso também saber aqui qual é o faturamento médio dessa empresa, né, quanto essa empresa fatura. Então eu peguei aqui a soma, né, dos últimos 3 meses, e essa empresa faturou 45 mil. Não foi só com serviço de instalação, né? Foi com instalação, com venda de máquina, corretiva, preventiva, higienização, contrato. Então somou tudo, né? A média dos últimos 3 meses deu 45 mil. E aqui eu tenho o seguinte, que é uma representação, que é um número que você tem que ficar de olho, que é o seguinte, quanto que o seu custo fixo representa do seu faturamento. Quantos por cento do seu faturamento é custo? Do seu faturamento bruto é custo. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de 20%. Né? Então, dos meus 45 mil, 9.176,03 já sai de custo. Né? De custo fixo, de despesa fixa. Despesa fixa para manter ali aquela estrutura. Funcionário para atender o telefone, o cafezinho, entendeu? A descarga do banho, água da descarga do banheiro, a energia, né? O alarme que tem lá, a menina que vai 2 vezes por semana para fazer uma limpeza lá. E isso assim, é para você manter a empresa funcionando, independentemente de venda ou não ter venda. Você vai pagar esses 9 mil, certo? No mínimo, o salário, né, do dono, enfim. E aqui você tem a média do faturamento. Então, assim, essa média... Alessandro, pô, eu não tenho faturamento nenhum, não tô começando agora, não tenho os últimos 3 meses. Então você vai projetar os próximos 3 meses. Você fala, poxa, eu vou trabalhar pra caramba e eu vou faturar na média de 15 pau por mês. Então você vai colocar aqui os 15 mil, certo? E aí você tem esse númerozinho mágico aqui. Outra coisa que impacta no preço, além das despesas fixas, né, é o seu custo de mão de obra. Tá? Então, assim, se você tem uma empresa, se você tem um funcionário registrado, você vai ter custo de mão de obra. Então, estamos falando aqui de o cargo, né, o salário, e aí mão de obra não é só o salário, estamos falando de salário, vale transporte, vale refeição, todos os encargos trabalhistas, né, INSS, FGTS, 13º, provisões, ou seja, todos os encargos trabalhistas. E aí, você tem aqui um total, por exemplo, nesse aqui, no caso aqui do vendedor, que eu coloquei um vendedor interno, né, estamos falando aí de um salário, ele vai custar para você, né, ele vai custar para você na sua empresa, 3.257. Esse é o custo dele. E aí você vai ter que ter uma equipe, né, de campo. Então, estamos falando aqui de um técnico e de um ajudante. Mesma coisa, vale transporte, vale refeição, os encargos trabalhistas, né, e você tem aqui o valor deles. Essas informações aqui, elas são baseadas aqui do ladinho, ó, tá vendo? Ó? Porque é o seguinte, aqui eu tenho aqui a quantidade de dias úteis no mês. Então, a gente tem os finais de semana, que muitas empresas não trabalham. A gente tem os feriados, né, em alguns meses. Então, assim, a média de dias úteis em um mês no Brasil é de 21 dias. Então, esses 21 dias aqui eu multiplico pelo valor do vale transporte. Então aqui, por exemplo, o vale transporte dia 9, então é 9 vezes 21, entendeu? E assim por diante. Então faço aqui igual para vale refeição. Aqui os encargos trabalhistas são 39%. Tem uma tabelinha aqui, ó, encargo tem a descrição desses encargos, tá? Mas o ideal é que você conversar com a sua contadora, com o seu contador, para entender a composição de imposto aí na sua empresa, tá? E aqui você tem a quantidade de horas trabalhadas no mês. Pela legislação, são 44 horas semanais, tá? O que daria 176 horas no mês, tá? Porém, ninguém produz as 44 horas semanais. A gente vai ter hora que vai estar ocioso, chega na empresa, tem aquela hora do cafezinho, o pessoal fica batendo papo lá. Nessa hora, o pessoal não está produzindo, né? Então, quem está pagando essa hora, vamos dizer assim, é você, porque ele não está no cliente prestando um serviço, você ele não está remunerando a empresa com a mão de obra dele, tá? Ele está sendo um custo para a empresa com a mão de obra dele, beleza? Então aqui, nesse caso, eu tenho um vendedor, um técnico, um ajudante, e aí essa folha de pagamento, ela está me saindo aqui 8.795,50, tá?
por mês. Então aqui a gente tem os dias úteis, as horas trabalhadas, os encargos, o vale-refeição dia, vale-transporte dia e o vale-refeição por dia, tá bom? E aqui embaixo tem um último detalhe, que é o que? O veículo, né? A gente precisa de carro para trabalhar. Não importa se você trabalha com carro, se você trabalha com moto, você tem que ir até o cliente para prestar o serviço de instalação de ar-condicionado. Não dá para o cliente vir até você, você tem que ir lá. E esse carro, vamos dizer assim, que ele vai se deteriorando com o tempo. E nesse processo ele vai te gerando despesa, né? Então você tem um carro, você tem que trocar de pneu, você tem que pagar seguro, você tem que fazer alinhamento, balanceamento, você tem que lavar. Ou seja, ele é um gerador de despesas. E se você não repassa isso para o cliente, você comprou um bem, você investiu num bem, esse bem está deteriorando, vai chegar uma hora que ele vai simplesmente não vai dar mais para usar ele, entendeu? De tão deteriorado que ele está, e você não vai ter dinheiro para comprar um novo, para repor aquele bem. Então você tem que, dentro do seu processo de precificação, você tem que incluir as despesas com o carro. E aí como é que a gente fez isso aqui? Criando, né, um índice aqui que eu chamo de que é o valor por km. Então nesse caso aqui, o carro é a gasolina, o preço da gasolina está 7,40, o carro faz 9 km por litro e o valor por quilômetro, né, é 82 centavos. Se eu tenho um carro, uma moto que faz 40 km por litro, olha como é que o preço baixa. Por isso que assim, às vezes você pegar preço dos outros, não dá certo, porque cada empresa, cada negócio tem uma composição de valor diferente, tá? Diferente. Então, vou voltar aqui para os 9 km por litro. Lavagem. Poxa, você lava o seu carro uma vez por semana, né? Quantos quilômetros você roda na semana para ter uma média? Então, eu coloquei aqui assim, por exemplo, a cada 300 quilômetros eu lavo meu carro. Ou a cada 500 quilômetros eu vou lavar o carro. E aí ele vai me gerar um valor dessa despesa aqui por quilômetro, tá? E a mesma coisa com manutenção, a cada 10 mil quilômetros eu tenho que fazer troca de... A cada 10 mil quilômetros eu tenho que fazer troca de óleo, filtro, ou seja, eu tenho que fazer uma revisão no carro. Quanto é que eu vou gastar para fazer isso? Então, aqui você está previsionando as coisas, né? Seguro do carro tem que ter impostos, né? Todos os impostos, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, também tem que pagar, não tem para onde correr disso aqui. Pneu, alinhamento e balanceamento tem que estar em dias, você tem que trocar, porque não dá para trabalhar com carro assim. Tem a questão da depreciação, né? O que é a depreciação? Você compra um carro e todo ano ele começa a perder valor, né? Não tem aquela história de quando você tira o carro da loja, ele já vale a metade? As pessoas não falam isso? É a mesma coisa. Então, assim, vamos supor, você gastou 50 mil reais num carro. Então, ele vai depreciar 10 mil por ano. Então, você tem que colocar um valor de depreciação que é a perda do carro. Para que dentro de um período, né, você pague, né, o custo de não só manter o veículo, mas como de substituição do bem, né? Por exemplo, seguradora de carro, essas seguradoras tipo Localiza, Unidas, a depreciação delas é 5 anos. Então, a cada 5 anos eles vendem um carro, né? Porque passou dali já vai ladeira abaixo. É só despesa, só problema. O gasto dele, né, fica muito alto. Então, você tem que prever isso. Esses valores aqui não são regras, cada região é uma região, cada cidade é uma cidade, cada carro é um carro, e aí você tem que adaptar para o seu negócio. Você tem que vir aqui, meu carro eu não paguei 50 mil, eu paguei 30 mil, beleza, coloca aqui, entendeu? Eu faço uma lavagem a cada 1.000 quilômetros, beleza, você vai ajustando aqui. Porém, assim, isso impacta no preço do serviço que você está vendendo. Tá bom? Então, assim, esses 3 pontos, assim, uma vez que você definiu isso, você já pode precificar. Você já pode começar a precificar. O que é que você vai precisar, além disso, para precificar? Conhecer o custo do material. Então, você tem que... Aqui é um exemplo, tá? A gente fez aqui uma tabela de preço de serviço e você vai preencher essa tabela aqui com os preços da região e com os produtos que você trabalha. Então, por exemplo, eu fui lá e tenho que levantar o preço de tudo, ó.
o tubo, quanto é o cobre de 1/4, por exemplo. Ó, tá saindo 171 lá na Frigelar. Ah, quanto é que tá a fita isolante? Está saindo 35. Quanto é que tá saindo o cabo PP de 4 vias? O cabo PP de 5 vias? Ou seja, você vai ter que levantar o preço de tudo. Você já tem isso, né? Mas você vai ter que sentar lá no balcão, lá com a loja que você compra, né, listar tudo e ter aqui listado, item a item, certo? Beleza, você já fez isso, você listou, você já sabe aqui, você já fez aqui uma análise dos custos fixos da sua empresa, da sua folha de pagamento, né, do seu veículo, de tudo. Então agora você pode precificar. Então como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma. Então eu vou dar esse exemplo aqui. Esse é um exemplo de um serviço de instalação de um split Raiol de 7, aqui ó, de 7, desculpa, de 7 a 9 mil BTU, ok? Pode ser de outra relação? Pode, você decide, tá? Você decide se vai ser de 7, de 12, de 14. E isso aí é você que decide, porque é uma coisa da sua empresa. Então eu vou colocar de 7 a 9 mil BTUs, tá? Porque usa basicamente o mesmo material, tá bom? Então basicamente, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem aí é o custo com a mão de obra, que é o custo direto, né? Que ele é essencial, o custo direto. Não tem para onde fugir, alguém tem que ir lá prestar o serviço. E aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui esse valor aqui. O que é esse valor? É a hora. Quanto vale a hora da sua equipe? E da onde eu tirei esse valor? Eu tirei esse valor daqui, ó, da análise aqui, ó. Então, o meu técnico, eu pago 1.900 para ele, 189 de vale transporte, vale refeição, tem todos os impostos, né, governo, e aqui eu tenho um total de 3.257,03. Esses 3.257,03 divididos por 160, que são as horas úteis trabalhadas no mês, tá? Dá 20,36. Ó, se você quiser manter as 44 horas semanais, é só você vir aqui e colocar 44 horas semanais. Só que você vai estar se enganando. Ninguém trabalha 44 horas semanais. Se você quiser colocar 41, 42, 35, fica à vontade. A questão é que se você muda, quando você muda isso aqui, o seu preço por hora ele pode subir ou descer. Então, por exemplo, tá 20 e 36, né, a hora técnica do técnico, nessa relação aqui de 40 horas. Se eu colocar que, por exemplo, a minha empresa trabalha as 44 horas semanais, ó para onde vai o preço. Ele vai para 18,51. Só que se seu funcionário está lá tomando café, vendo vídeo no TikTok, né, e não tá trabalhando, tá lá parado, você está se enganando, você está dando um preço errado no mercado. E aí você pode tomar prejuízo, porque você está cobrando com base numa coisa que não existe na sua empresa. Então, por exemplo, poxa, tá aqui 44 horas semanais, vamos colocar aqui 35, ó, o meu preço de hora foi lá para 36, entendeu? Desculpa, foi lá para 23. Então eu estou colocando aqui, né, 40. Eu estou falando que vai ter aí 4 horas por mês de bate-papo. Então, um conselho, né, você que tem funcionários, seja o mais organizado possível para não deixar o pessoal ocioso, tá? Para não deixar o pessoal ocioso. Então, e ter essa percepção de que assim, ó, o pessoal tá lá parado, começa a cronometrar quanto tempo o pessoal fica de papo, porque isso está influenciando no seu preço, tá? Isso está influenciando no seu preço. E aí se você não percebe isso, você está cobrando errado, porque você tem que cobrar. Se sua equipe fica parada lá, a tua hora tem que ser mais cara, né? Tem que ser bem cara, tem que ser mais cara para quando a equipe estiver parada e quando você tiver serviço, aliás, o preço que você está cobrando nesse serviço vai ajudar a repor o valor que não foi ganho nessas horas em que o pessoal estava lá vendo vídeo de dancinha no TikTok. Beleza? Aqui embaixo é a mesma coisa, é a mesma lógica, mas aqui é o valor do ajudante, tá? Os cargos aqui, mais uma vez, cada empresa trabalha de um jeito, pode ser mecânico, meio oficial e assim por diante. Então aqui dá 14,26, tá bom? E aí aqui, ó, no valor aqui, eu tô puxando de lá, isso. E aí aqui horas é o seguinte, ó, é a instalação de uma split, tá? Quanto custa para instalar uma split? De 7 a 9 mil. Quanto tempo
leva para instalar um equipamento desse? A resposta é depende. Depende de N variáveis, né? Distância, se é fácil o acesso, se não é fácil o acesso, se a parede é tranquila de furar, não, enfim, tem N variáveis. N variáveis. Mas nessa variável aqui, vamos colocar que é parede com parede, você vai gastar 3 metros de tubulação e você vai montar o preço com base nisso, porque você vai vender para os seus clientes com base nisso, tá? Então, aqui são 3 horas. Então, 3 horas do técnico custa 61,07 lá. 3 horas do ajudante custa 42,88. Então, assim, só de mão de obra para fazer esse serviço, para prestar esse serviço, custa R$ 103,85. Só de mão de obra. Mas não tem só mão de obra, né? A gente tem o material. E aí o que a gente tem que fazer com o material? A gente tem que ir lá na nossa tabela de preço, né, que você foi na loja, pegou o preço de tudo, você vai pegar aqui o preço de tudo. Você tem que pegar o valor total no bem. Então, por exemplo, tubo de cobre só vende 15 metros, né? Nas lojas eles vendem por quilo, né? Mas a panqueca, né, ela vem geralmente com 15 litros, ou 15 litros, com 15 metros. E aí você tem que fazer o seguinte, você tem que dividir o 171 aqui pelos 15 metros. Para quê? Para você ter o preço por metro. Porque se você está falando que são 3 metros, então você precisa ter o preço por metro. Então, nesse caso aqui, eu já fiz isso. Então, eu peguei aqui ó, o tubo de 1/4, sai esse valor no metro. O tubo de cobre 3/8 sai esse valor no metro. O tubo Polypex sai esse valor no metro. Para quem está perguntando da onde saiu esses preços, peguei na página da Frigelar, tá? Isso aqui foi na página da Frigelar. Varia de região para região, de comércio para comércio, enfim. Mas não fique ligado no preço, fique ligado na lógica. Pode ser qualquer preço aqui. O importante é você entender a lógica. O que eu vou fazer aqui? Passo 2. Passo 1, custo de mão de obra. Quantas horas meu técnico precisa para instalar essa máquina? Meu técnico precisa de 3 horas para instalar uma máquina. De 7 a 9 mil. Tá? Estamos falando aqui tempo de ida e volta, né? Até o cliente atender, chegar, arrumar as ferramentas. Tudo, né? Botar no carro e voltar para a empresa. Tudo. Então, estamos falando em 3 horas. Tá ok? Pode ser muito, pode ser pouco, vai depender da eficiência de cada um, mas lembrando, mais uma vez, é um exemplo, tá? Simplesmente é para você entender o conceito de como isso é feito e como deve ser feito, tá? E aqui você vai colocar os materiais. Então, tubo de 1/4, tubo de 3/8, o isolante, né, o Polyplex, o cabo PP, mangueira de cristal. Eu não estou colocando aqui mangueira cristal, desculpa. Gás R22, eu não estou colocando. Ó, você vê que gás R22 aqui, ele está 69,23. Por quê? Porque é o preço da garrafa dividido pela quantidade de quilos. E aí eu tenho o preço do quilo disso. Então, assim, se eu for vender para o meu cliente, eu vendo 1 quilo, 2 quilos e assim por diante. Se você quiser, você pode vender por grama também, né? É só você dividir para chegar no valor por grama. Aí, nessa instalação, vai suporte, vai parafuso, vai fita Servitape. E aqui a gente tem um material para fazer a instalação desse aparelho, tá? Gente, tem gente que trabalha com mais material, tem gente que trabalha com menos material. De novo, não vou cansar de repetir isso, tá? Você vem aqui e inclui a quantidade de material que você trabalha, o jeito que você trabalha, para você ver como funciona, tá? Então, aqui, nesse caso, nessa situação, para instalar uma máquina de 7 a 9 mil BTUs, o valor de material é R$ 172,45, considerando uma instalação de 3 metros. 3 metros de material. São 3 metros de material nessa instalação, tá ok? Aí depois a gente tem o que? Custo com deslocamento, que é o carro. Então, esse cliente, qual a distância dele de ida e de volta, né? Do escritório até a empresa. Né? Do escritório até a empresa. É de 30 quilômetros. 15 para ir, 15 para voltar. E qual é o valor do meu KM? 1,47. Da onde saiu esse valor, Alessandro? De novo, daqui, ó. Dessa parte aqui, ó. Que você tem que popular com as informações da sua empresa, da sua região. A gasolina na minha região está 7,40. Tem lugar que está 8. Tem lugar que está 6,90. Então, assim, depende da
região, e você tem que atualizar isso aqui com frequência, atribuindo sempre um valor médio, porque assim você consegue lidar melhor com os aumentos. 1,47 o valor do KM, a quantidade de KMs para ir para voltar no cliente, 15 para ir, 15 para voltar, dá 30. Então, só de deslocamento aqui é R$ 43. Aí nesse local é um prédio do cliente, não tem como parar o carro lá, não tem vaga na rua, tem que colocar no estacionamento. Estacionamento, qual o valor da hora? R$10. Quantas horas vai ficar lá? 3. R$30 estacionamento. Tem pedágio nesse cliente, ida e volta? Não, então deixa em branco. Se tivesse, você ia colocar aqui o valor do pedágio. Sei lá, 5,50, 5,50 para ir, 150 para voltar, R$11. Beleza? Nesse caso aqui eu vou deixar sem nada. Então, assim, para ir até o cliente está dando R$ 73,97. Então você tem R$ 103,85 de mão de obra, R$ 172,45 de material e R$ 73,97 de deslocamento de carro para ir até o local do cliente. Então, assim, só para prestar o serviço, não estou falando assim para você ganhar nada, aqui você não está ganhando absolutamente nada, você só está pagando as despesas. Vai gastar 350,46, tá bom? Então, assim, quando você vê no mercado o cara cobrando 350 reais para instalar uma máquina com o material dele, tem coisa, né? O serviço tem coisa nesse serviço, porque efetivamente ele não está ganhando nada, tá? Efetivamente ele não está ganhando nada. Aqui a gente não está falando de custo fixo, de nada, a gente está falando basicamente aqui, ó, de mão de obra, né, de custo com material, com custo com deslocamento, entendeu? O que é que pode influenciar para a pessoa ter lucro aqui? O que pode nesse valor? O que pode? Custo de material, custo de mão de obra, custo de deslocamento. Por isso que tem que ficar muito atento a essa questão dos custos, tá bom? Dos valores. Aí, tem mais coisa. Você vai precisar pagar comissão para o vendedor que de repente vendeu esse serviço. Você vai precisar pagar imposto. Se você tiver no Simples, né, vão cair uma alíquota de 6%. E você ofereceu para o cliente na hora que estava vendendo 3 vezes no cartão sem juros. Alguém vai pagar isso, então você vai pagar cartão de crédito. Então você tem outros custos variáveis, vamos dizer assim, custo aqui de venda, né? Então estamos falando aqui de R$19,50 prestar esse serviço. Se você faz publicidade online, por exemplo, paga Google, Facebook, alguma coisa, você vai ter aqui o valor de conversão que você está pagando para trazer esse cliente. Então, em cima desse valor aqui, ó, a gente tem aqui ainda, ó, esses lindos aqui, 19,50. E aí o que eu tenho que fazer agora? Definir um valor que cubra essas despesas. Como? Eu vou vir aqui, ó, preço de venda desejado. Deixa eu até colocar uma outra cor aqui, ó. Preço de venda desejado, que é o valor que você quer vender para o cliente. O valor que você vai colocar na sua proposta comercial. Então, aqui, nesse valor aqui, está aqui 649. Do 649 que você vai vender para o cliente, vai sair 350, que é o custo. Mão de obra, material, carro, deslocamento, para ir até o cliente prestar o serviço, que é o custo direto da prestação de serviço. Aí você tem despesa fixa, 132,34%. O que é isso? Lembra lá daqueles 20%? Porque aqui, ó, aqui é muito importante entender isso, tá? Esses 350 aqui, eles se referem ao custo direto. O que é o custo direto? A mão de obra direta que está prestando o serviço, os materiais para prestar esse serviço e o deslocamento para prestar esse serviço. Esse valor aqui não paga, nesse valor aqui não está incluso esse valor aqui, ó, esses 9 mil. E aí esses 9 mil, quem é que paga ele? O lucro, certo? Porque aqui o cliente está pagando, né? O cliente está pagando aqui, porque isso aqui você está incluindo no serviço. Quem paga o outro lá é o lucro que vai pagar isso, tá? Então, uma forma de ver isso é você pegar o valor de venda desejado vezes esse índice aqui, tá bom? Para ter um percentual em cada serviço que você for vender, isso se chama rateio, tá? Isso se chama rateio, que vai contribuir para pagar o custo fixo da empresa, tá? Então aqui eu tenho
custo direto do serviço, mais uma vez, o rateio das despesas fixas, ou seja, que é um percentual dos 20% em cima dos 649, e eu tenho aqui outras despesas variáveis, que é o quê? Que é o valor que você vai pagar em cima da venda, Quando você passar a maquininha lá ou emitir o boleto, né, vai cobrar aqui, ó, certo? Passou a maquininha, parcelado 3 vezes, opa, 8,5% em cima disso aqui, que tem que descontar. Então a gente está descontando aqui. Então assim, se eu vender esse serviço a 649, eu estou pagando a empresa todinha, estou pagando tudo e estou lucrando 39,64% antes do imposto de renda. Então, assim, nesse serviço, está me pagando 39,64%. Isso aqui é lucro. Alessandro, por que isso aqui, o lucro é tão baixinho? 6%. Porque todo esse resto aqui, todo esse resto aqui pagou as outras coisas. Pagou aqui, olha, pagou o custo com a mão de obra, né, a equipe técnica, pagou o custo com material, pagou a despesa com carro, né, toda a despesa com carro, pagou todos os custos para vender, a comissão do meu vendedor, pagou o imposto, o simples, pagou a minha taxa a minha maquininha de cartão de crédito, com a minha taxa de parcelamento em 3 vezes, tá? Pagou o aluguel, a retirada do sócio, pagou os funcionários, pagou tudo isso, entendeu? Então, essa é a ideia. Obviamente, você fala assim, como é que pagou, né? Uma venda só? Não, não é uma. Dentro dessa venda, né, esse valor contribuiu para pagar essas despesas. Então, obviamente que aqui você tem volume, né? Você não vai vender um serviço desse, você vai vender muitos serviços desse, como os outros serviços que você vende na sua empresa, tá? Aí você fala, poxa, Alessandro, eu acho que esse valor é caro demais, eu não vou conseguir vender nesse valor, né? No meu mercado não é muito concorrido aqui, não tem como. Então, o que você tem que fazer? Ver onde você pode cortar custo, o que você tem que fazer para deixar o seu serviço mais enxuto, mais barato. E como você faz isso? Justamente ajustando. Olha, a primeira coisa, aqui no carro, dá para economizar como? Não vamos fazer mais a lavagem no posto. O pessoal vai lavar quando chegar do serviço. Você já cortou uma coisa. Você vem aqui no material e você sempre vai pesquisar. Toda semana você vai abrir sua tabela de preço aqui. Você vai pesquisar em todos os fornecedores da sua cidade para você saber onde está o preço mais interessante para você comprar. Você vai rever aqui todos os benefícios da sua empresa, né, dos funcionários diretos, né? Vai dar uma olhada se dá para ajustar vale-refeição, se dá para ajustar vale-transporte, se aqui, ó, o aluguel, que é 1.500, você não pode baixar para 1.300, se aqui a retirada do sócio de 3.500 não pode ser 3.200, se, por exemplo, água e energia aqui, em vez de 250, não pode ser 180, o telefone e internet aqui você não consegue fechar por 50, né? Esses insumos internos do escritório não dá para baixar, será que não dá para gastar uns R$30 por mês com isso? Contador, será que não dá para negociar? E assim por diante. Então, quando você faz isso, você vai abaixando aqui o seu preço fixo, né, o seu custo fixo, e aí, em consequência, a sua margem de lucro lá aumenta. Você viu? A gente fez umas pequenas mudanças e isso já saiu de 6% para 7%. Outra forma de abaixar isso aqui é aumentando, tendo um faturamento médio mensal maior. Estamos falando vamos colocar aqui que fature o dobro disso, R$80 mil por mês. Você vê que a pressão do meu custo fixo em cima do meu faturamento médio mensal, ela já caiu, e aí o que acontece? A minha margem de lucro sobe. O nome disso é eficiência, tá? Vender, fazer mais com menos. E aí você consegue montar o preço. Então, assim, a partir do... Opa, vamos voltar aqui. Cadê? Aqui. Então, a partir do momento que você montou, você calculou, e você fala assim, poxa, eu vou vender nesse preço aqui, 649, aí sim você vai começar a montar a sua tabela de preço. E aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar aqui essa tabela de preço e vai colocar lá, instalação de ar-condicionado split high-wall de 7 a 9 mil BTUs, 650. Meta adicional, 59. Porque aqui você está vendendo dentro de um kit de 3 metros. Então, lá na hora que você está lá no telefone fazendo a proposta, senhor, qual a distância aproximada entre o evaporador e o condensador? O evaporador vai ficar lá
lá na cozinha, do outro lado, vai ter uns 2 metros mais ou menos, entendeu? Então você já sabe, que só pelo papo você já sabe que está sendo mais lucrativo para você. Então quando a quantidade de material ela é menor, obviamente você fatura mais. E você já sabe disso, muito provavelmente. Agora, se for maior, se passar, você tem que cobrar isso de forma adicional do cliente. E aqui está um valor de R$ 59. Como é que eu cheguei nesse preço? R$ 59 por metro adicional. O que eu fiz? Eu peguei o meu preço do produto por metro. Então aqui, o que eu gasto aqui, é isso aqui, para fazer, que vai crescer, né? Aumentou a distância, vai aumentando proporcionalmente. 11,65 de um, 17,86 de outro, 1,42 de outro, que no total me dá isso aqui, 46,15. Botei 30% em cima e foi. Entendeu? Então aqui eu tenho um método adicional. Então assim, eu já tenho o preço do produto e eu tenho aqui R$ 59 de método adicional. Esse preço o mercado abraça ele? Não sei. Depende de como o cliente vê o valor da sua empresa, como ele percebe a sua empresa. Aí fala, não, Alessandro, não dá para trabalhar nesse preço, tem que ter um preço menor. E aí você tem que fazer os ajustes aqui até chegar lá. Aí, né, dito isso, né, você já entendeu como faz isso. Agora vamos falar de uma outra coisa que é o seguinte. O mercado de instalação de ar-condicionado, eu diria que o mercado de instalação de ar-condicionado e principalmente pequeno porte, estamos falando assim de splits de uma forma geral, ele é um mercado dominado por autônomos, né? Por autônomos. Então, você pode perceber que é difícil você ver empresas de ar-condicionado que trabalham com split, né? Instalação de split são grandes. É muito difícil. Quando a pessoa quando a operação dela já é uma operação grande, ela começa a ter funcionário, ela tem contrato, ela faz projeto, ela instala, ela já tem toda uma estrutura, às vezes tem loja, já muda, já é uma outra situação, entendeu? Mas ele é um mercado de autônomos, por isso que a gente tem essa disparidade de preço. Tem gente que está cobrando um valor X e tem gente que está cobrando 2x ou 3x. Né? Tem gente que cobra muito mais e tem gente que cobra muito menos. E aí quem, por exemplo, a pessoa que tem uma empresa, esse aqui é o caso de uma empresa, né? Uma pessoa que tem uma empresa, como ela tem uma pressão no custo dela muito forte, né? Porque ela tem despesa interna, né? Ela tem despesa fixa na empresa dela, funcionário, folha de pagamento, etc. Ela não consegue trabalhar com aquele preço agressivo, né? Um preço mais percebido como mais barato, né? E aí essa empresa passa a perder serviços, né? Não consegue fechar tantos serviços, não consegue fechar tantos clientes. Então, assim, tem que trabalhar muito essa questão de percepção de valor. O cliente tem que olhar para a sua empresa e falar, poxa, esses caras são profissionais, quero fechar com eles. Não, não vou fechar com aquele cara mais barato, não. Tá? É basicamente isso, tá? Então, assim, o preço aqui vai depender da forma como você está trabalhando o seu negócio, tá? Para saber se ele pega ou não. É uma observação, tá? Tem muita gente, muitos administradores que não gostam desse negócio aqui, ó. Rateio de despesa fixa. Por quê? Porque quando a gente dilui o custo fixo dentro do preço, cria uma pressão para aumentar o preço. Para se aumentar o preço. Então, vou dar um exemplo. Se eu tirar aqui, ó, o 123, a minha margem de lucro, vamos dizer assim, a minha margem de contribuição, ela foi para 26%. Então, assim, esse preço, ele contribuiu com R$ 171 para pagar as despesas fixas da empresa e ainda dar lucro. Então, assim, se você tem uma empresa que você tem capacidade de gerar muito serviço, atender muito cliente, e você tem um volume, né? É interessante você não colocar aqui isso, tá? Porque se você coloca, ele vai te perder produtividade, vamos dizer assim,
competitividade. Porque assim, ó, se eu estou vendo aqui que está me dando 171 e, por exemplo, eu quero trabalhar com uma margem de 18%, por exemplo, eu sei que eu posso vir aqui e colocar isso a 629, né? Que, por exemplo, ou 580, sei lá, vamos lá, 500, vender a 580, e eu sei que esse preço vai ser um preço agressivo. Minha empresa é melhor, né? Mais preparada, mais competente, a gente investe em marketing, a gente investe em um monte de coisa, e eu consigo ter um preço ainda campeão. Só que dentro desses R$ 116 vai sair lá a despesa do custo fixo e o lucro. Então, esse preço, esse serviço, ele está contribuindo com 20% para pagar. Ou você já pode deixar ali o valor destacado e ver exatamente quanto está saindo. Só que se você tem um custo fixo, caro, alto, ele vai criar uma pressão muito forte, porque quando você vê ele aqui, né, quando você vê ele aqui, ó, né, esse valor aqui, você vê que ele está custando 19% né, do valor do preço do serviço, você começa a falar, não, isso aqui tem que baixar, isso aqui tem que abaixar. E às vezes, né, você vai falar assim, como é que eu baixo isso aqui? Vou tirar o menino aqui da venda, vou deletar esse cara daqui. Não vai ter vendedor não, vamos tirar vendedor. Só que tem um detalhe, quando você tira vendedor, né, você vê como é que aqui caiu, ó, e aqui subiu. Quando você tira vendedor, isso aqui cai. Aí isso aqui cai para 20, 25 mil, por exemplo. E seu negócio volta a subir. Então, tem que procurar na sua empresa ser faca na caveira, entendeu? Tem que ter meta diária, meta semanal, meta para vender. Você não tem que ter uma pessoa para atender telefone, uma recepcionista, uma atendente, uma secretária. Não, você tem que ter um vendedor lá, alguém que vai pegar o telefone, vai pegar o cliente no telefone e vai trabalhar, o cara vai amassar o cara até o cara fechar, entendeu? É isso que você precisa ter, porque é isso que vai fazer diferença, tá ok? Então, às vezes você ter assim, um custo aqui alto, né, de mão de obra, etc., ele vai pesar aqui muito forte aqui. Mas de contrapartida, você vai ter estrutura para voar, para crescer. Então, às vezes é legal tirar aquele número de lá, mas você tem que ter consciência e você tem que ficar de olho nesse númerozinho aqui, ó. Quanto menor, melhor. Se é menor, significa que você tem competitividade, tá bom? Sua empresa é competitiva, é eficiente, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai, basicamente, ou só substituir aqui o texto, ou você vai ficar fazendo cópias dessa planilha aqui, ó. Você copia ela ou na própria, aqui mesmo do ladinho, ó, se você quiser, e aqui você coloca o split, não sei o que lá, de 12 a 18. E aí aqui você coloca os materiais proporcionais, né? Os materiais que são para esse tipo de equipamento. Vai fazer tudo de novo. Ou você vem aqui e copia essa planilha. Ó. Deixa eu ver se vem aqui, mover ou copiar, criar uma cópia, tá? Aí aqui, ó, você vai criar uma cópia disso aqui, ó, cálculo de preço de instalação. E você vai colocar aqui, ó, renomear ela, e você vai colocar cálculo, preço, split, 12 a 18. E aí, aqui vai estar o preço certinho de 12 a 18, e assim por diante. Então, você vai corrigindo. Mesma coisa, o cliente ligou e falou assim, a gente está aqui com uma obra, você não quer vir aqui fazer uma visita e tal. E aí você chega lá nessa visita, chega lá nessa obra, e são 50 aparelhos com 15 metros de linha em cada e assim por diante. O que você vai fazer? Você vai ter que vir aqui, copiar isso aqui, colar, né, fazer uma nova, e aí você vai preencher aqui, ó, detalhadamente, né, todas as despesas que você vai ter para atender, né, para fazer uma máquina daquela, e depois
fazer a multiplicação. Então aqui você vai criar a sua própria tabela de preço, fazendo análise de preço de cada serviço de instalação que você faz aí na sua empresa, tá? Não é fácil, né? Não é fácil, não é legal, é um trabalho chato, mas é um trabalho necessário, tem que ser feito. Você tem que fazer essa análise de receita e despesa. Eu estou te dando aqui o conceito de como fazer isso, estou te dando a planilha, você só tem que replicar ela aqui dentro de acordo com a quantidade de equipamentos que você faz o serviço de instalação, a forma como você organiza, né? Tem gente que cobra de 7 a 12 mil, então não tinha o menor sentido eu já deixar isso aqui pronto. Então eu estou deixando do jeito que você vai poder customizar na sua empresa, tá bom? Bem, eu vou deixa eu ver esse aqui. Deixa eu só deletar esse aqui, ok? Tá aqui, cálculo preço de instalação. Agora, vamos falar de outra coisa, que é o seguinte. Alessandro, eu trabalho sozinho, meu brother, eu sou MEI, né? Às vezes eu nem tenho empresa aberta, se bobear, eu quero abrir a empresa ainda, eu sou MEI, eu trabalho sozinho, ou eu faço isso aqui como um bico, né? Pô, não tenho funcionário, não tenho esse escritório, tudo, essas coisas, como é que eu faço? Aí a gente tem que vir aqui novamente e fazer isso aqui proporcional à sua realidade, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Lembrando que isso aqui, ó, tá todo mundo debaixo disso aqui. Tabela de preço de material não tem para onde fugir, porque todo mundo vai nas lojas para comprar e é o preço da loja. Então, assim, a diferença aqui é muito grande. A diferença vai ser aqui, ó, certo? A diferença vai ser aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar MEI. Você paga aluguel? Não, você não paga aluguel, mas vamos fazer de conta que você aluga uma oficina, uma garagem. Aí você paga 500 conto no mês. Então você guarda suas ferramentas, tem um lugar lá para você reparar os equipamentos, etc. Você quer tirar 3 conto mês. Limpo. Limpinho, você quer tirar 3 conto mês do seu trabalho. Você não vai ter nenhum funcionário. Zero. Então, zero. Nesse pontinho seu, você vai pagar água e energia? Então vamos colocar aí que você pague aí 150, vai. Você vai ter lá telefone e internet nesse pontinho seu? Não, porque você vai trabalhar só com o seu celular, vamos colocar assim. Mas você continue pagando R$50, tá? Insumo de escritório, produto de limpeza, papelaria, coisa, né, etc. Vai continuar tendo, porque vai continuar comprando, né? Contador, vamos colocar aí que você é MEI, né? Você não precisa de contador. Então não tem contador, não precisa. Sistema, você precisa de um sistema. Vai ter que continuar pagando banco. Vamos fazer de conta que você não trabalha com esse banco, você trabalha com outro banco que não cobra taxa. Tipo o Inter, Banco Inter, que não cobra taxa, por exemplo. Aluguel de maquininha de cartão. Você não paga aluguel, você comprou uma maquininha, né? Você comprou uma máquina aí. Então o seu custo, né, mensal aí é de 3.759, tá? Não, errado. Isso aqui tá errado. O seu custo aqui, na verdade, não é esse aqui, não. É aqui, ó. Aqui, ó. Eu não vou colocar aqui retirado pro labore. Eu vou colocar aqui como você sendo o seu próprio funcionário da sua empresa, de você mesmo, né? Então aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó, menino ajudante. Vamos tirar aqui, o ajudante. Vamos tirar aqui o vendedor. E vamos deixar aqui o técnico, né? O técnico aqui, que é você, nesse caso, vai ser R$3.500 por mês. Você vai precisar de vale transporte? Não. Você vai precisar de vale refeição? Sim, porque você você se alimenta na rua, né? Você vai ter encargo trabalhista? Nesse caso, você vai pagar só os 11% do INSS, né? Que é o que já vem que tem que pagar. É os 11% do INSS. Então, o seu custo, né? Você como seu funcionário e patrão vai ser de 4.035, né? Dividido lá também pelas 160 horas mensais. Então, seu custo por hora é de 26. Despesa com carro continua igual? Continua.
Beleza. Então, e outra coisa, que faturamento, né? Qual o faturamento médio mensal? Ó, poxa, Alessandro, eu consigo fazer aí na média de 15 mil por mês, por exemplo. Então, o seu custo fixo representa 5%, né, do seu faturamento médio mensal. Beleza? E agora a gente vai lá fazer a instalação, vai fazer o cálculo aqui. Para fazer esse serviço, você vai gastar as 3 horas. Mas é o seguinte, você ainda continua precisando do ajudante, só que você não tem um ajudante registrado. O que você faz? Você não paga o rapaz diária, você paga uma diária. Então vamos colocar de conta que você pagou uma diária, R$50, e aqui é um, porque a gente está falando de uma diária. Né? Então você pagou a diária do rapaz, lá R$50, pode ser R$100, enfim, por aqui 50, né? Não sei quanto é. Material, tem como fugir? Não, material continua a mesma coisa. Custo de deslocamento mudou? Não, não mudou. Então aqui, o meu custo foi para R$73 de deslocamento, mais 172 de material, mais 130 de mão de obra. Né, de mão de obra. Aqui nos outros custos, você não precisou pagar comissão para ninguém, né? Vendedor, não tem vendedor, então você não paga comissão, o cliente ligou para você. Imposto você paga? Não, porque Simples não paga imposto. Simples não, né? MEI não paga imposto. E aí você não paga imposto. Taxa do cartão, você também não passa no cartão para o cliente. Se o cliente quiser no cartão, ele tem que pagar a parte. Você vai cobrar a parte. Ou você vai repassar para ele juros. Né? Você fala assim, olha, no cartão tem juros de 8,5%. E fim de papo. Para parcelado e 4,50% à vista. Pronto. Então a gente chegou aqui no preço. Então eu tenho aqui um custo de serviço de 377, que é mão de obra, material, deslocamento, custo de deslocamento, tá? E aí dá o seu 377. Despesa fixa. Então é 5%, que é esse valor aqui, ó. 5% vezes 649. Outras despesas variáveis. Eu não vou ter despesa com cartão, que eu não vou passar cartão. Não vou ter despesa com banco. Não vai ter despesa, não vai ter imposto, não vai ter nada disso. Então o meu custo, o meu lucro final foi de 239. O que você pode fazer com isso? Baixar preço, se você quiser. Ou não. Aí vai depender de como você trabalha. É apenas para você ver as duas formas que tem para você precificar isso, tá? Uma coisa é se você tem uma estrutura, outra coisa é se você trabalha sozinho, tá? Então você vai simplesmente vir aqui e mexer nisso, tá bom? De uma forma efetiva. Aí você fala, poxa, aqui, eu vou vender, eu vou colocar aqui a 580, né, que a gente tinha falado desse valor. Então a 580 é um valor que vende, você está ganhando R$173, né, já livre. Isso aqui é o quê? Lucro, é lucro. Claro que você tem que ter um valor, né, um valor para você vender isso, para você recolher isso aqui. Só mérito de exemplo, por exemplo, para fazer esse faturamento, esse valor de faturamento aqui, só com esse serviço, né, cobrando R$580, eu tenho que fazer, por número, formato de célula, número, eu tenho que fazer 26 instalações no mês. Se eu fizer 26 instalações no mês, R$580, eu tenho um lucro de R$15.000, tirando R$3.500 limpo, pagando todas as minhas despesas fixas, pagando a minha despesa na rua, entendeu? Pagando as despesas com o meu carro e ainda sobra lá no banco, né? Na minha continha, R$173. Na verdade, a conta não é essa. Vai sobrar o quê? São R$173 vezes 26, porque a gente não falou que são 26 instalações. Então vai sobrar limpinho, 4.511. Essa é a conta. Dessa forma, você consegue dar o preço de forma correta, pagando seus custos fixos, seus custos variáveis, material, funcionário, independentemente de você é MEI ou você tem uma empresa.
Você só precisa entender a forma como esses preços funcionam para você calcular. Se você fez mais instalações, se você não fez 26 só instalações, você fez, por exemplo, 30 instalações, né? Você pegou, sobra lá no banco 5 mil. Porque como você é o seu próprio patrão da sua e empregado da sua própria empresa, o seu salário aqui é os 3.500. Então, você tem que tirar 3.500, certo? Para pagar, né? Para se pagar. E pagar todo o resto e ainda vai sobrar... Opa, me perdi aqui. E ainda vai sobrar isso aqui no banco, tá bom? É assim que funciona, é dessa forma que funciona o cálculo, tá bom? Aí depois que você, né, fez isso aqui para cada um dos aparelhos, você trabalha com split, né, de 12 a 18, com piso teto, com cassete, você tem que montar tudo isso aqui passo a passo, considerando aqui aqui está para 3, considerando a distância de 3 metros, você pode ter diferente, você pode falar assim, ah não, é para 1 metro ou 2 metros, até 2 metros de coisa. Passou disso, já começa a cobrar o valor adicional. Eu, quando tinha empresa, eu trabalhava com 5 metros. Tudo que eu vendia era com kit de 5 metros. Tá? O que acontecia? Na maioria das vezes, eu ganhava mais do que o valor que eu estava cobrando, porque o meu gasto com material era menor. Ficar de olho aí também com desperdício de material, entendeu? Com uma série de coisas que vão influenciar aqui esse custo, tá? Por isso que aqui a gente está falando de metro, né? É o valor por metro. Então, assim, tem que ter bem claro, principalmente na hora que está vendendo o serviço, né? Na hora que está fazendo a visita técnica no cliente e tudo mais, que você está dentro do preço que você especificou. Não adianta você vender um serviço de 3 metros e fazer uma instalação de 5, entendeu? Então, assim, tem que ter clareza disso, tá? E aí depois que você fez isso, você vai vir aqui e vai começar a montar a sua tabela de preço. Então assim, quanto custa para instalar uma máquina de 7 a 9 mil? Olha, eu cobro 580 e meu metro adicional, né, vamos baixar um pouquinho aqui, é 55. Então você coloca aqui, ó, já começa a montar a sua política comercial. Material de instalação até 3 metros acima deste será cobrado por metro adicional. Taxa de deslocamento de 1,60 m. Desculpa. Taxa de deslocamento de 1,60 por quilômetro rodado para distâncias acima de 30 km. Então, assim, até lembra aqui, ó, a gente falou aqui, ó, que são 15 km. 15 km para ir, 15 km para voltar. Se o cliente que você está atendendo tá a 60 km para ir, 60 km para voltar, né? Estamos falando aí de 120 km. Olha o custo de deslocamento para onde vai. Vai lá para a Lua. Então o que você tem que fazer, ó, passou de 30, você já destaca, você já cobra a parte do seu cliente. Quem é que tem que ter cabecinha para isso? Vendas. Na hora de vendas tem que perceber, entendeu? Despesas com pedágio devem ser incluídas no orçamento. Você tem que cobrar a parte. Não precisa ter medo de fazer isso. Por exemplo, laboratório que faz análise da qualidade do ar, para quem trabalha aí com contrato PMOC. Quando você chama um laboratório, ele vai te dar o orçamento do serviço e ele vai colocar lá destacado assim, ó, deslocamento. Ele vai te cobrar tipo R$300 de deslocamento, que é para ir até o cliente. É claro que para um serviço de instalação de ar-condicionado, se fizer isso, não vai colar muito bem. Mas, por exemplo, o cliente está numa outra região, né? Você sabe que na hora de dar o preço para ele, você não vai dar os 580, né? Você vai subir o preço. Você vai falar, não, o preço para fazer essa instalação para você vai ser 750. Por quê? Porque está longe. Porque a distância vai influenciar no preço, entendeu? Então não adianta querer cobrar um preço baratinho aqui e atender o cara lá longe, porque você vai tomar um belo de um prejuízo. Exemplo. Outra coisa, você aqui, ó, que a gente tirou, né? Mas aqui estava aqui, ó, taxa de cartão parcelado, né? Ou taxa de cartão. Se tem taxa de cartão e o cliente está querendo pagar parcelado, pagar à vista, que você pode fazer, você pode dar desconto para ele, né? 5% no Pix. Mas para fazer isso, você tem que
saber aqui, ó, quanto que está sobrando, ó, quanto que está sobrando. Nesse caso aqui, estamos vendendo a 173 com 30% de margem. Pô, se eu der 5% aqui, não vai me matar tanto. E eu não vou ter que ficar esperando 30 dias para receber ou ficar tendo que pagar taxa de antecipação e assim por diante, entendeu? Então, é de se pensar, tá? Vai tudo da sua estratégia comercial. E N outras coisas que você vai colocando aqui. Eu vou disponibilizar um modelo de proposta de serviço de instalação de ar-condicionado, tá? Eu não tinha planejado fazer isso, mas eu vou disponibilizar aí para vocês. Você pode usar esse modelo, né? Já tem lá todas as informações, era o mesmo que eu usava na minha empresa, e aí eu acredito que vai ajudar vocês também bastante. Mas é importante fazer isso aqui. Então, assim, faça a sua lição de casa agora, tá? Eu acredito que você já entendeu como faz isso. Você vai levantar aqui todos os custos, né? Você vai levantar aqui todos os custos, não, desculpa. Você vai levantar todos os materiais, saber quanto custa, qual o valor, procurar o melhor preço, tá? Depois você vai fazer a análise aí da sua empresa, dos valores e etc. Se você for MEI, você vai preencher aqui. Não entendeu? Vê o vídeo de novo, vê de novo, até você entender, entendeu? E aí, depois você vai fazer aqui o cálculo com base no que você acha interessante dentro da sua operação, entendeu? Por exemplo, em São Paulo, 15 quilômetros não é nada. Se você, por exemplo, está na zona leste, por exemplo, um exemplo, você está lá em São Mateus, né? Para quem não conhece, é um lugar que é longe do centro, né? E dos bairros, que geram mais serviço, né? Que tem mais chamada de serviço. Para você, por exemplo, sair de São Mateus e atender um cara lá no Brooklyn, por exemplo, que é um bairro mais centralizado, é uma distância enorme. Isso influencia no preço. Isso influencia muito no preço. E se você tem um outro cara concorrente que está vendendo o serviço também, e o cara está no Brooklyn, olha a relação de custo como muda. As distâncias influenciam demais. Se você está numa cidade pequena, uma cidade menor, que com 15 quilômetros você atravessa a cidade inteira, seu preço muda completamente. Você está num lugar que você não paga estacionamento, muda completamente. Você tem um técnico, ou por exemplo, que nem a gente colocou aqui 3 horas, mas você fala, pô, você tá maluco? 3 horas para instalar uma máquina de 7 mil? Você tá de sacanagem, é 1h30 lá. No máximo, né? O preço ele já cai, custo já começa a cair, entendeu? Então, tem que fazer isso aqui equipamento por equipamento, buscando aí um valor que você consiga falar para o cliente, assim, ó, quanto custa para você fazer uma instalação de ar-condicionado? Ó, nossa instalação de equipamentos de 7 a 30 mil BTU, de 7 a 9 mil BTUs, cliente frio, todas as marcas e modelos, já incluso mão de obra e material até 3 metros de instalação, sai por 580. Ah, vocês atendem de todos os lugares? Olha, esse valor tá para atender dentro de uma distância aí de 15 km. Se a distância passar disso, a gente cobra uma taxinha de deslocamento aí, que é 1,20 por quilômetro rodado, 1,50 por quilômetro rodado, entendeu? Dependendo do negócio, dá para você, às vezes, não cobrar o deslocamento. Tudo tem variações, entendeu? Tudo depende da situação. O importante é você, quando aparecer isso aqui, você vem, bate na planilha, para você saber o que você está fazendo. Para você falar assim, poxa, eu não vou, né? Não vou lá nesse cara, vou ficar tipo no negativo, vou rodar no negativo, entendeu? Então é fundamental fazer isso. Não importa se você é MEI, se você é limitada, se você tem um funcionário, se você tem 10, o processo ele é o mesmo. Porém, é o que eu disse, a pressão de custo ela muda completamente se você tem uma empresa, né, com funcionários e se você não tem, né? Então é por isso que assim a gente não vê tantas empresas grandes de serviços de ar-condicionado, de instalação de ar-condicionado, porque é um mercado assim basicamente dominado por MEI, assim, você tem muitos MEIs, muita gente que trabalha sozinho, que trabalha assim, às vezes é o casal ou a própria família, enfim. Então, assim, não é uma coisa comum você ver grandes empresas nesse segmento, né? Onde é que você vê grandes empresas de ar-condicionado? São os lojistas, esses grandes lojistas, esses grandes distribuidores, né? Peça como de máquina, enfim, de equipamentos de uma forma geral. Você vê empresas que aí já estão num outro patamar, que vendem, atende o governo, né, com licitação, com edital, né, basicamente trabalham fazendo terceirização de obra, de mão de obra. Você tem assim, empresas de engenharia que pegam grandes projetos, grandes obras, que é outra coisa, mas quando a gente está falando de coisa doméstica, né, split principalmente, né, e comercial de pequeno porte, estou falando de piso-teto,
cassete e esse tipo de equipamento, você tem vai ter uma competição muito forte com o MEI. E o MEI, por conta da baixa pressão que ele tem dos custos fixos dele, ele tem uma capacidade de ter um preço mais competitivo, não necessariamente melhor. E tem um outro detalhe: um bom instalador que trabalha autônomo, ele cresce rápido. E aí chega um ponto que ele vai ter que contratar gente. E aí ele vai lá para outra categoria. Então, assim, não tem muito para onde correr. Você até pode começar como um MEI, você ter baixos custos, trabalhar com instalação bastante, ser bom, você vai fazer sua carteira de cliente, e aí vai começar a vir cliente também querendo contrato, vai começar a surgir oportunidades, você vai falar, poxa, tá na hora de ter gente. E aí nessa hora de ter gente, você vai ter que fazer uma escolha. Como é que eu vou fazer meu negócio crescer? E aí, assim, isso já é um outro papo, né? Como é que eu estruturo a minha empresa para crescer? Né? Como eu posso estruturar essa equipe? Bem, pessoal, mais uma vez, obrigado. Eu espero que esse material tenha ajudado você. Por favor, se não entendeu, volta às aulas, vê de novo, entendeu? Se quiser deixar qualquer pergunta, qualquer comentário, alguma coisa que você não entendeu, por favor, pode deixar aí nos comentários. Vou deixar os comentários abertos nesse treinamento aqui. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade.